E aí cheguei para o meu pai e falei, olha, pai, eu quero ir para São Paulo fazer faculdade lá. Ele falou, pode ir, eu não te dou nada, mas se você quiser ir, vá por própria conta. Exato. Eu demonstrei uma confiança que eu não tinha, porque a necessidade é a mãe da criatividade. Né? Eu terminei a palestra, tinha uns 60 vendedores querendo se associar. Desta área de eventos, nós acabamos vendendo esta empresa para o Grupo Visão, que era um grupo editorial, e aí não podíamos competir com eles, entrei na área do show business. Vendi a minha parte na empresa de eventos para o meu sócio, aí eu comecei no marketing. A minha fase publicitária, vamos dizer assim, né? Depois, mais recentemente, acabei indo para essa nova função que era mídia. Então é assim, eu sou a pessoa que estive dos 3 lados do balcão, anunciante, agência e mídia. Esse é o Papo Íntimo. Aqui na intimidade de casa eu recebo toda semana amigos que são grandes inspirações no mundo dos negócios e que causam um grande impacto na sociedade. A gente conversa sobre suas mais profundas motivações para ter realizado o que realizaram até aqui e quem sabe assim inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje eu tenho aqui comigo um especialista no impacto da inovação na vida das pessoas e das empresas. E também um empreendedor digital, conselheiro. Seja muito bem-vindo à minha casa, Walter Longo. Obrigado, Sandra. Um prazer estar aqui. Eu estava dizendo para você antes, né, que a última vez que nós nos vimos, nos encontramos a caminho de um evento para dar palestra. E eu confesso que depois de sentarmos juntos no avião e depois no carro, com o motorista nos levando lá, eu saí do automóvel com uma sensação de quero mais, precisava falar mais com a Sandra. Então, fiquei muito feliz quando você me convidou. E eu então, gente, eu tive acesso a uma aula particular com o Walter em todo esse momento do trajeto da viagem. E aí que eu pensei, não, eu preciso dar acesso para as pessoas ouvirem essa história maravilhosa, todos esses ensinamentos. Foi um privilégio e eu também saí com essa vontade de quero mais. E que bom ter você aqui, é isso aí. Walter, para começar esse nosso papo, eu queria que você contasse da tua trajetória, desde a tua infância, se você vislumbrava a carreira que você teve, toda essa trajetória incrível e brilhante que você teve. Como é que tudo começou? Olha, tudo começou quando eu era um garoto de praia em Recife. Eu sou paulista, meus pais são de São Paulo, mas nós estávamos morando em Recife. E eu resolvi mudar para São Paulo. Não é? E aí cheguei para o meu pai e falei, olha, pai, eu quero ir para São Paulo fazer faculdade lá. Ele falou, pode ir, eu não te dou nada, mas se você quiser ir, vá por própria conta. Exato. E aí então vim meio de carona no avião da FAB, depois um pedaço de ônibus pelo interior da Bahia. Ou seja, cheguei em São Paulo, fui morar numa pensão chamada Palacete Regina, ficava ali na Bela Vista, né? Eu tinha dinheiro guardado de mesada para durar um mês no máximo, né? Mas eu falei, eu arranjo um emprego, vou trabalhar e etc. E eu me lembro que eu morava nessa pensão, num dos quartos, na 4ª cama à esquerda. Até hoje eu me lembro disso, porque eu chegava de noite, estavam já dormindo os outros, e eu era obrigado a ir tateando assim, pra chegar lá na cama para chegar na minha cama e deitar, e não deitar na cama de alguém, né? Gente, com quantos anos? Eu tinha 18 para 19. Mas eu nunca tinha trabalhado antes, vamos dizer assim. Sim. E saiu total do conforto da tua casa, isso, com exato, casa, comida, roupa lavada, para se aventurar. Várias empregadas. Você sai de uma situação dessa, uma pensão, assim, é uma coisa meio... Mas enfim, estava animado, ele vinha para São Paulo, etc. E aí, depois de instalado, fui procurar emprego. E eu procurava emprego, e todos os empregos que eu procurava exigiam anterioridade, experiência anterior, não é? E... Eu me lembro na época que o dinheiro que eu tinha dava para um mês, eu comia durante o dia um rocambole Pullman com água, porque aí me deixava satisfeito. É mesmo? O dinheiro ia acabando. E eu procurava e não achava. Achei, na verdade, um emprego que era, eu diria, atendente da livraria, balconista da livraria Siciliana. Mas aí, o que eles pagavam, não dava para pagar nem a pensão, quanto mais um cursinho, mais alimentação, transporte e tudo. Então, foi dando aquele certo desespero, né? Aí um dia eu peguei o Estadão, que era o lugar como a gente procurava emprego antigamente. Na época não tinha Google, não tinha internet. E apareceu lá um anúncio dizendo assim, procura-se vendedor com idade acima de 21 anos, domínio fluente do inglês, condução própria e experiência mínima de 3 anos. E eu não tinha
Nada nenhum disso. desses requisitos, né? Nem o inglês? Nem inglês, nem inglês. Aí eu falei, bom, deixa eu ir lá. Aí fui lá. Quando a pessoa foi me entrevistar, depois de preencher a ficha, eu falei, olha, antes do senhor começar a entrevista, é o seguinte, não fala inglês, não tenho condição própria, não tenho domínio fluente de inglês, né? E não tenho experiência própria, não tenho experiência nenhuma de trabalho, estou chegando de Recife. E comecei a contar para ele, mas eu falei, mas olha, eu vi o pessoal que está lá na sala preenchendo as papeletas lá, eu garanto que eu vendo muito mais do que ele. Ou seja, eu demonstrei uma confiança que eu não tinha, porque a necessidade é a mãe da criatividade. Né? Aí a pessoa, não sei se foi com a minha cara, gostou, falou, olha, vamos conversar. E conversou comigo durante 15 minutos, perguntou o que eu era, o que eu fazia, etc. Falou, olha, eu vou te dar uma chance. Vem amanhã para treinamento, né? Aí eu estava saindo, parei na porta e falei, olha, tem mais uma coisa. Eu estudo de manhã, só posso trabalhar à tarde. Aí ele falou assim, vai embora antes que eu me arrependa. Né? Olha, ainda topou, então. Ainda topou. Então eu fui. Era empresa do quê? Hoje ainda existe, mas não era tão grande, nem tão famosa, a ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. O presidente era um americano, e por isso a exigência do inglês. E então eu tinha que vender título de sócio da ADVB, não é? Era isso que era a venda. No dia seguinte vim para treinamento, comprei um terno na Ducal, fui lá trabalhar e comecei a procurar, batia de porta em porta, né, de escritório em escritório para vender o título. E eu vendia realmente, porque tinha uma boa expressão verbal, um processo de convencimento, tinha uma necessidade, isso ajuda muito. A melhor profissão que existe é a de vendedor. Se você sabe vender, você sabe fazer qualquer coisa. Exatamente. E aí, só que por mais que eu vendesse, a comissão que eu ganhava ainda não era suficiente para tudo. Aí um dia eu passei na Celso Garcia 5000, andava de ônibus para todo lado, e vi lá uma empresa que naquela época era muito famosa, chamava-se Consórcio Almeida Prado. E eu subi as escadas, antigamente não tinha guarita, segurança, recepcionista. Você subia, entrava na loja, eu entrava na empresa, no escritório, abri a porta e falei, olha, eu sou da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, eu queria falar com o diretor comercial. Aí a secretária falou, tá bom, um minutinho. Aí me atendeu o diretor comercial, falei, olha, eu estou aqui em nome da DVB para apresentar a você e aos seus vendedores uma palestra sobre a importância do relacionamento em vendas. Da onde que eu tirei isso? Da onde você tirou isso? Não tenho a menor ideia. Mas isso que é autoconfiança, hein? Isso. Aí ele falou, que bom, adoro a DVB, uma entidade que eu respeito, mas olha, vai ser ótimo meus vendedores, vem aqui então na quinta-feira que vem para fazer essa palestra. Bom, eu saí de lá tremendo. Como é que eu vou saí fazer de isso? fralda. Falei, o que eu falo para essas pessoas, né? Aí desci, voltei para a DVB, fui no DEDOC da Abril, empresa na qual eu trabalhei muitos anos depois, no departamento de documentação, para ver o que tinha lá de informação sobre vendas, marketing, Porque, de novo, não existia a Google, você tinha que montar uma palestra. Não tinha nada. Aí comprei umas transparências, que era o que a gente usava no retroprojetor. Na quinta-feira eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu já estava nervoso, porque eu sou tímido, ao mesmo tempo era a minha primeira experiência. Aí eu chego perante uma sala com 300 vendedores. Bateu um desespero. Mas eu falei, bom, estou aqui, não tenho o que fazer, né? Aí fiz a apresentação, falei sobre a importância do relacionamento em venda, sobre a diferença entre o know-how e o know-who, como o relacionamento bem construído gera lá na frente a capacidade de você usar o seu comprador como um próximo vendedor, enfim. Inventei um monte de coisa e apresentei. E ao falar isso, falei assim, não há lugar em São Paulo mais adequado para você ampliar seu relacionamento do que a DVB, através do restaurante que tem, dos cursos, enfim, falava sobre o que era a DVB e etc. Eu terminei a palestra, tinha uns 60 vendedores querendo se associar. Olha! Aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Né? E aí, comecei a preencher as propostas, você quer ser categoria prata, ouro ou diamante, enfim, aquelas coisas. Eu consegui 5, porque os outros foram embora, eles não podiam passar o dia lá me esperando, né? Aí, enfim, peguei as 5 propostas e falei assim, eu acho que eu descobri um jeito de venda por atacado. Aí eu voltei para a DVB, contratei 4 ou 5 vendedores, colegas meus, para ir comigo neste tipo de reunião. Para vender mais. E vender mais e dividir comissão. Sim. Então, foi aí que eu comecei a entender da chamada
venda por atacado. Eu escolhia lugares onde haviam centenas de pessoas, fazia palestra, terminava a palestra, todo mundo preenchia a proposta e eu com isso vendia bem. Demais. E olha, como você oferecendo um serviço, você descobriu sem querer Isso um mesmo. método de vendas no atacado, né? No atacado, exato. Aí isso foi progredindo, aí, sei lá, 3 meses depois comprei um carro, depois comprei um apartamento, ou seja, aí comecei a ganhar dinheiro em vendas. Mas porque eu mexia com evento, eu fui convidado por uma pessoa, que grande amigo meu até hoje, de ser sócio dele numa empresa de eventos, porque eu fazia palestra, etc. Desta área de eventos, nós acabamos vendendo esta empresa para o Grupo Visão, que era um grupo editorial, e aí não podíamos competir com eles, entrei na área do show business. Eu sabia organizar eventos, porque fiz isso durante anos, aí falei, já que eu não posso fazer eventos de negócio, eu vou fazer eventos musicais. Aí comecei a fazer festival de jazz. É mesmo? No Brasil, no exterior, em Buenos Aires, Nova York, vários concertos em Nova York. Entrei para a área, vamos dizer, de show business. Depois disso, esta empresa que fazia show business começou a se aliar à agência de propaganda para criar promoções para empresas, ou seja, toda a área de patrocínio, porque os festivais precisavam de patrocinador e etc. Aí comecei a fazer lançamento de loja do McDonald's, lançamento dos voos da American Airlines do Brasil, e aí aquilo foi me dando tal estresse, porque evento é uma coisa que, para dar estresse, é só muita evento. Adrenalina. Adrenalina pura, né? Chegou um momento que eu falei, não aguento mais, eu vou parar com isso. Aí vendi a minha parte na empresa de eventos para o meu sócio, e quando eu fui avisar as agências de que eu ia sair desta área de promoção, de eventos e etc., para que eles, vamos dizer assim, pudessem ser atendidos por outra pessoa, eu falei, não, você vem para cá. Aí eu comecei no marketing. A minha fase publicitária, vamos dizer assim, né? Onde eu fui para a MPM, depois eu fui para Young Rubicon, depois para a Grey, enfim, aí passei 20, 30 anos em como publicidade. executivo. Como executivo de publicidade na área de planejamento, estratégia, atendimento. E aí, mais para frente, um dos clientes meus, na época da Wonderman, era o Grupo Abril, que me convidou para ser presidente da TV Abril, que estava lançando TV por assinatura no Brasil. Aí eu fui para essa área de TV, vamos dizer assim. E fiquei muitos anos na área de televisão. Depois saí, voltei para a área de publicidade com o Roberto Justus, a gente tinha lá o Grupo Nilcon, né, onde eu era sócio. E mais recentemente, eu fui convidado novamente para ser presidente aí do Grupo Abril. Então eu saí da Young Rubicon e fui para o Grupo Abril. Aí quando eu saí do Grupo Abril... Que pegou um momento bem complexo, né? Bem complexo, exato. Quando eu saí do Grupo Abril, fui esquiar, passar lá 1 mês e meio esquiando. Quando eu voltei, havia uns 30 convites para fazer parte de conselhos, não é? Isso era 2017, 2016. Sim. Aí eu pensei assim, o que será que aconteceu? Né? Tanto convite de repente, né? E aí eu descobri nas conversas que eu tive que naquela época, naquele ano 18, 17, 18, 19, os conselhos todos chegaram à conclusão que precisariam ter alguém digital no conselho. E como normalmente, com algumas exceções, para ser conselheiro você tem que ser mais velho, eu acho que eu era o único velho digital. Imagina, velho digital. Mas é impressionante como você é a pessoa que mais entende, mais fala do digital. Isso. E que não tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Não sou milênio, né? Então, dentro disso, eu acabei entrando numa, vamos dizer assim, uma nova tarefa, que é ser conselheiro. Sou conselheiro de várias empresas. E acho que nessa época também, 2018 foi quando a gente montou nosso conselho na Hope. Isso. Acho que empresas médias, talvez não tão... Começaram a fazer conselho. Começaram a montar conselhos consultivos. E conselho é um negócio fundamental, né? Porque você tem uma perspectiva externa dentro da empresa, é um negócio fundamental. É fundamental, muda a direção da empresa. Então, vamos dizer assim, making a long story short, foi isso. Eu comecei na área de vendas, depois fui para a área de eventos e promoções, depois fui para a área de propaganda como a gente conhecia, né, propaganda tradicional. Depois fui para a área de show business novamente, mas não com eventos, e sim com televisão, com mídia. Fui presidente da MTV, né, essa área inteira. É mesmo. Depois, mais recentemente, acabei indo para essa nova função que era mídia. Então é assim, eu sou a pessoa que estive dos 3 lados do balcão, anunciante, agência e mídia, né? É ao verdade, mesmo é um tempo. triângulo, é isso mesmo. Então isso me deu uma visão
nexialista, ou seja, uma visão das necessidades dos três lados. Ou me deu uma 360. capacidade empática de me colocar no sapato do outro Sim. para entender o outro, porque eu estava lá. É diferente Demais. se você fica só de um lado, você passa a ver o mundo pela sua perspectiva, né? A gente não vê o mundo como o mundo é, a gente vê o mundo como a gente é. Do né? nosso ponto de vista. Sob o nosso ponto de vista. E olha que legal, a gente está aqui num papo íntimo. Eu não sabia que você era tímido. E você, hoje, é um palestrante, assim, dos mais requisitados, né? A gente estava falando até antes. E eu também sou uma pessoa tímida, tá? Mas eu é mais óbvio, né? E você não, porque você tem uma desenvoltura. E acho que é muito de se desafiar, né? Você chegou naquela tua primeira palestra, que você nem tinha pronta, para 300 pessoas, nem sabia o que falar, se arriscou e foi, né? Eu sou excessivamente tímido. É mesmo? Vamos dizer assim, se eu chegar num velório e alguém me pedir para eu falar alguma coisa pro falecido, eu prefiro estar dentro do caixão. Assim, é um dos maiores medos, né, do ser humano. Dizem que é um dos maiores medos, mas eu sou muito tímido. Eu chego numa festa, me dá aquela sensação assim, com que eu falo, o que eu faço, onde é que eu ponho a mão, sabe? Eu sou tímido, mas claro, com toda essa, vamos dizer assim, toda essa experiência, eu fui aprendendo a domar. Você não elimina essa timidez. Você só doma essa timidez. A gente controla. A gente controla, mas há um sofrimento interno, psicossomático, que cansa você, que esgota às vezes. Então, mas tudo bem, é o que temos. É o que temos, somos assim, dormimos com essa. É isso. Não, demais. E hoje, então, você é conselheiro, palestrante, e sabe onde eu te conheci pela primeira vez? Na televisão, no Um Aprendiz, isso, que era o conselheiro dos justos. Acho que por isso que as empresas, depois disso, montaram seus conselhos, né? Porque é capaz de ter influenciado de alguma maneira, sim, né? Porque viram como uma visão diferente. O empreendedor, o empresário, ele é normalmente muito solitário. E você tem, frente a você, tantas opções e tantas possibilidades que sem um conselho você não consegue progredir. Então, Sandra, eu estou dizendo, eu falo muito sobre isso em algumas palestras, que é assim, até o ano 2000, uma empresa, ela tinha um objetivo e um mantra corporativo, que era What business are we in? Qual é o nosso negócio? Né? Então, se eu sou uma empresa de revestimento cerâmico, meu negócio é ser uma fábrica de revestimento cerâmico. Se o meu negócio é seguro-saúde, vou ser cada vez melhor, cada vez mais eficiente em seguro-saúde, né? A partir do ano 2000, houve uma alteração desse mantra corporativo. Deixou de ser qual é o nosso negócio, what business are we in, e passou a ser what problems are we solving, que negócio nós estamos resolvendo dos nossos clientes. Esta migração de what business are we in para what problems are we solving, que problema nós estamos resolvendo, e a gente começou a falar das dores dos nossos clientes, amplia muito o espectro da missão da empresa. Então, antes eu produzia revestimento cerâmico, agora eu tenho que montar uma escola de aplicador, porque para resolver o problema do meu cliente tem que estar bem aplicado. Não é? E a empresa de seguro-saúde fala, talvez eu deva me associar a uma academia de ginástica para propor um desconto de ginástica, e com isso a pessoa manter a sua saúde mais em forma. O que antes era impensável, né? Isso, se você chegasse alguns anos atrás para a seguradora. Esquece, você ficou louco, o que é isso? Né? Então, essa migração já gerou a necessidade de uma visão muito mais abrangente, seja do que você faz, seja de que alianças você estabelece. Né? E em 2020, houve uma nova migração eu diria, do mantra corporativo. Deixou de ser what business are we in, qual é o nosso negócio, deixou de ser também what problems are we solving, que problema nós estamos resolvendo, e passou a ser what dreams are we fulfilling, que sonho nós estamos realizando dos nossos clientes. E aí, uma empresa de revestimento cerâmico que tivesse uma rede de varejo, ela antes vendia azulejo, revestimento cerâmico. Ela fala assim, não, eu tenho que vender também cortina, metais, ambientação. Por quê? Porque o sonho da pessoa é um banheiro lindo. Sim. Então, você começa a ter que fazer alianças, começa a ter que se relacionar com outras empresas, passa de uma visão competitiva para uma visão coopetitiva.
E aí aquele conceito de ecossistemas, né? Que você aí sempre você fala. vai para o ecossistema, porque é o único jeito de você ter a capacidade de resolver ou de realizar o sonho dos clientes. A partir disso, o conselho que antes era interessante, depois passou a ser obrigatório, ficou ainda mais fundamental. Necessário. Então o conselho virou algo estrategicamente crucial, porque você não é mais você contra o mundo, é você e suas alianças contra o mundo. E como é que você controla essas alianças para todas partilharem do mesmo propósito? E como é que você remunera, interremunera todas para que cada uma venda as outras? Enfim, tem um trabalho aí de uma visão muito mais gestáltica e abrangente do que a gente tinha antes, que era o nosso ofício, o nosso labor cotidiano. Não, demais essa história. E quando você fala em ecossistemas, dá um exemplo mais real. Eu assisti várias palestras suas já, e eu gosto muito quando você fala disso, porque são coisas que não são óbvias. Agora você falando da história do revestimento, da história da academia, mas aí você fala muito da Apple ou da Sony. Dá um exemplo de empresa que não soube reinventar esse ecossistema e acabou sumindo, desaparecendo, ou se tornando irrelevante. Eu primeiro vou dar assim, para você 2 exemplos de como se cria o ecossistema e depois o que acontece se não criar. Né? Então, exemplo de ecossistema. Acho que a Cacau Show é um ecossistema. A Cacau Show era uma empresa que era uma fábrica de chocolate, depois viu que tendo uma rede de 4.500 franqueados, poderia também vender outras coisas, aí se juntou com algumas empresas para produzir panetone, depois biscoitos, foi ampliando na área dos produtos, depois entendeu que ela não vende chocolate, ela vende entretenimento na boca, ou seja, ela vende momentos felizes, vende celebração, romantismo, e que dentro disso cabia muito mais coisas. Entrou na criação de uma rede de hotéis, Cacau Show, tematizados com chocolate, vai entrar agora na área de parque de diversões. Play Center, né? Compraram exatamente. Então, porque tudo isto é celebração, né? Momentos felizes e etc. Com isso, você vai gerando um ecossistema extremamente poderoso, porque a loja de franqueada Cacau Show pode fazer reserva no hotel, ou pode vender ticket para o parque. E o parque vai ser a melhor marketing para você promover o chocolate. E aí você tendo uma loja, você pode pôr ao redor da loja centenas de vendedores porta a porta que vão se alimentar da loja, e a loja deixa de ser um operador lojista para se transformar num operador logístico. Sim. E assim você vai crescendo o seu negócio, mas mais importante do que crescendo, você vai solidificando, porque você vai tendo mais presença na vida dos seus clientes. Relevância, né? Relevância na vida. Trata-se de uma questão de relevância. Então, esse é um jeito. Tem outras empresas, diferentes da Cacau Show, que é uma empresa que faz caixas de presente. Ela se une e cria um ecossistema com uma outra que faz papel celofane, com uma outra que faz elástico, com uma outra que faz papel de embrulho. E as 4 criam um ecossistema de presentes onde todo mundo vende todo mundo. Uma solução completa. Isso, a solução completa, que não é que eu sou obrigado embaixo de mim, sem experiência, botar... Não, cada um continua com sua especialidade, mas a área comercial das 4 empresas vai vender o todo. Eu fui vender caixa, mas eu pergunto, você não precisa também de papel para embrulhar a caixa? Você não precisa do elástico, do celofane? E na hora que todo mundo vende todo mundo, você tem uma evolução exponencial de venda. E, simultaneamente, uma redução substancial de custo, porque você passa a comprar matéria-prima em conjunto. Então, o conceito de ecossistema é muito diferente do conceito de holding, né? Onde numa holding, normalmente, é cada um por si e Deus para todos. A Sony é um bom exemplo de uma marca que eu admiro muito, a marca de eletrônicos espetacular, mas que também tinha uma empresa de games maravilhosa, né? E também tinha a Vaio Computadores, que era um computador muito bom. Depois tinha a Sony Ericsson, que fazia celular. E tem o canal Sony, e tem a Columbia Pictures, mas foi cada um por si e Deus para todos. Então, você compra um PlayStation, você não tem um incentivo para comprar um computador Vaio ou para assistir um programa sobre o game no canal Sony. É cada um está isolado, não estão integrados. Não como estão a Apple, integrados e não tem um cross-incentivo, e não há uma cross-venda, uma cross-promoção, nem mesmo um big data, um database dos clientes que gravitam em torno de tudo isso. O resultado disso
é que acaba sumindo na poeira da história ou ficando irrelevante perante outras empresas como Apple, como Samsung, que criaram seus ecossistemas. Então, o ecossistema é hoje, eu diria, algo muito importante. Mais uma vez, a necessidade de um conselho para poder dirigir isso e a necessidade de um nexialista, que é uma nova profissão, assim como existe o generalista, o especialista, o nexialista para gerar nexo entre todos esses diferentes organismos. O que é nexialista? Adorei. Gerar nexo. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido de propósito, fazer sentido de remuneração cruzada, tem que fazer sentido em todas as áreas. E o nexialista é aquela pessoa que vai fundo no assunto quando surge, mas simultaneamente não perde a visão do todo, a visão gestáltica. Não, demais, que aula, gente. E você é uma pessoa que não é, então, millennial, não é geração Y. Eu sou baby boomer. Baby boomer. Exato. Nem geração Z, e é a pessoa que mais fala sobre inovação, não só inovações como esse conceito do ecossistema, mas também inovações de tecnologia. Certo. E eu assisti uma palestra tua sobre inteligência artificial e assisti sobre o metaverso. Certo. Então eu queria que você contasse a tua visão, que a gente está passando por algumas ondas, né, que eu acho que em breve vão se solidificar ainda mais. E eu queria saber essa tua visão, então. Tá bom. Olha, primeiro vamos falar assim, o mundo, a sociedade evolui, não é? E se relaciona com tecnologia através, como você falou, de ondas, né? Há 20 anos atrás surgiu a onda da internet, né? Uma onda que muda o mundo, né? Mudou o mundo e hoje nós não vivemos mais sem a internet. Há 10 anos atrás surgiu uma outra onda, no começo pequeno, depois ficou gigante, que são as redes sociais. Estamos aqui falando e já as pessoas estão nos consumindo nas redes sociais, né? E hoje o brasileiro passa 4 horas e meia numa rede social por dia. Então, é um negócio hoje muito relevante na vida de todos nós. Há 2 anos atrás surgiu o metaverso. Na minha opinião, ainda é uma marola, não é uma onda. Porque o 5G tem que se solidificar mais, porque ainda está muito tênue no Brasil. Você vai precisar um barateamento dos equipamentos imersivos para poder ser mais democratizado, mas muitas empresas já estão investindo muito na infraestrutura do metaverso, se preparando para isso. E, de repente, surge, em 30 de novembro de 2022, surge a inteligência artificial, né? Que, na verdade, não surge, ela já existe há 70 anos, mas ela é disponibilizada para qualquer pessoa a partir dessa data. E aí, Sandra, não é uma onda, é um tsunami. É um tsunami. Ou seja, diferentemente de outras que começaram lentamente, ela está numa velocidade que eu nunca vi nada igual. Diferentemente de outras que começou primeiro em determinado segmento de negócio e depois foi para outro, ela está entrando em todos os negócios ao mesmo tempo, né? E com uma multiplicidade de ferramentas, usos, que nunca houve paralelo na história. Então, eu diria para você que até hoje nós estávamos em tempos de mudança. Agora nós estamos numa mudança de tempo. Adoro tuas frases, sim. Mas além de uma frase ser boa, mas assim, é isso que está acontecendo. Nós estamos no meio de um tesaraque. Tesaraque, o Shel Silverstein chama aqueles momentos do mundo onde o que valia já não vale mais e o que passa a valer não substitui o anterior em todas as dimensões. É um hiato no tempo, uma franja no tempo. É um momento de disrupção, né? E é isso que está acontecendo agora com a inteligência artificial. Vai mudar tudo. Eu sei porque eu, na Hope, já uso inteligência artificial em várias áreas, no e-commerce, para programar anúncios, para diminuir o número de linhas na hora de programar alguma função no site. No encaixe do corte, porque eu tenho fábrica, tenho varejo, né, tenho um ecossistema, mas no corte, quando a gente faz o aproveitamento do tecido, antes a gente tinha lá pequenos gêmeos, né? Tinha uma perda maior. E a gente sempre foi uma grande preocupação nossa, e tanto que é uma área que a gente sempre olhou muito de perto, e agora com inteligência artificial a gente otimiza muito, né? Então sustentabilidade, aproveitamento do tecido, preço melhor para o consumidor final, uma série de benefícios. E como é que você vê as pessoas que têm medo de usar a inteligência, que vai substituir pessoas, né? Sempre que surge uma coisa nova e disruptiva,
a gente tem, de um lado, os otimistas, que ficam excitados com a novidade, e de um lado, os pessimistas, que ficam apavorados com aquela novidade, né? E o mundo é sempre assim. Eu diria, resumindo, que eu tenho uma visão mais otimista. Eu acho que o processo é de adição e não de substituição. Os pessimistas acreditam que em 5 anos a inteligência artificial vai roubar metade dos nossos empregos. Os otimistas acham que ela vai roubar metade do nosso trabalho. É a mesma visão com uma ótica diferente. Então, eu partilho dessa segunda visão, de uma visão de adição. E por que eu digo isso? Porque quanto mais o mundo se digitaliza, Sandra, mais os valores humanos ganham evidência. O diferencial da empresa serão as pessoas e não a tecnologia, porque a tecnologia será acessível para todo mundo será mais eficiente, todo mundo fará tudo com mais rapidez, mais velocidade, menos risco. O que vai fazer a diferença? O olho no olho, ou seja, o lado de intuição, o lado de empatia, o lado de consciência. Isto que são valores humanos é que vai ser valorizado e não desvalorizado daqui para frente. Então, quando alguém fala assim, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. Eu falo, não, ela não vai roubar o seu emprego. Alguém usando inteligência artificial vai. É verdade. Não é? Porque a máquina, sem o comando, ela não é nada. Né? Se você não souber dar o comando para a máquina... Isso. E é assim, a máquina é desprovida de querer. Quem quer, somos nós. É isso aí, o querer. Tá certo? O querer é o valor humano mais importante. Foi o querer que jogou pessoas no mar desconhecido, dentro de uma caravela, para tentar descobrir o que tinha do outro lado. Foi o querer que nos levou à Lua. O ser humano é movido por querer. A máquina não tem querer. Ela simplesmente está lá na hora que eu quiser. Então, quando eu paro de ilustrar coisas que eu ilustro eximiamente na inteligência artificial, fazendo ilustrações em 8 segundos espetaculares, quando eu paro de fazer, ela não continua fazendo, ela só faz o que eu peço. É isso aí. Então, o que cabe ao ser humano mais agora na nova missão humana é querer cada vez mais. Segundo como você falou, perguntar mais, ser mais curioso, porque o que vai restar para nós como missão humana é imaginar e capacidade de descrever. A inteligência artificial ela precisa do input. Se eu tiver uma redução vocabular, como eu vejo nas novas gerações hoje, vai ser muito difícil atuar com inteligência artificial. A turma tipo assim, que falam, né, tipo o tempo assim. Inteiro, tipo assim, essas pessoas estão com dificuldade. Tanto que eu estou vendo em algumas empresas que o etarismo, que era um problema, deixou de ser. Porque os mais velhos, por terem mais extensão vocabular, estão conseguindo mexer melhor com inteligência artificial e ter um melhor resultado do que os mais jovens, porque os mais jovens leram menos, têm falta menos repertório, né? Bagagem, repertório e extensão vocabular. Esse é o cinto de utilidades do Batman da era da inteligência artificial. É verdade. E sobre isso você me falou, naquele carro, naquele nosso encontro, você me falou um negócio que ficou na minha cabeça. E aí eu voltei a ler livro impresso mesmo. Isso. Porque eu estava lendo muito no Kindle. E você me falou um negócio que ficou assim na minha mente, que era que a gente fixa as coisas mais quando a gente vê, quando a gente lê. Isso. Porque quando a gente assiste um vídeo, um podcast como esse, é um veículo educativo, traz repertório para as pessoas, uma aula online, um vídeo no Instagram, existem várias mídias, né, para você ter acesso à informação, mas nada substitui a leitura. Né? Você me falou até que tem algumas coisas que ficam gravadas na nossa mente, no local que foi escrito. Isso que a gente falou, né? Exato. Que quando eu leio um livro no papel, eu lembro se aquele trecho que eu quero voltar estava à esquerda em cima ou à direita embaixo. Né? Eu tenho uma visão de dimensão física. Eu lembro se aquele pedaço que eu quero ver estava no começo ou no fim do livro, pela forma como eu seguro ele, eu sei se estava mais gordo do lado na mão direita do que a mão esquerda. Isso a gente perde no Kindle, mas mesmo o Kindle é muito bom a leitura ao invés do audiovisual, porque a leitura é um processo de coautoria, ou seja, com a leitura a gente cria junto com o autor.
Que a gente interpreta na nossa mente, né? Isso, você cria. Tanto que se você lê o mesmo livro 10 anos depois, é outro livro. É verdade. Porque você mudou, né? O livro é o mesmo, mas você mudou e imagina outras coisas. Então, eu acredito que assim como as pessoas hoje têm consciência de que precisam fazer uma hora de ginástica, em breve essa nova consciência surgirá que eu preciso fazer uma hora de leitura. Porque a leitura vai treinar duas coisas que são fundamentais para o ser humano na era da inteligência artificial: repertório, crescimento da sua extensão vocabular, e imaginação. Porque se você também não tiver imaginação, não adianta nada ter repertório. Verdade. Então, a imaginação e a extensão vocabular virão através da leitura, e talvez a gente sinta que eu vou ficar fazendo esteira uma hora, depois eu vou ler uma hora, faça parte do nosso cotidiano. E como a inteligência artificial está salvando muito do nosso tempo, né? Olha, eu, sei lá, 1 ano atrás, eu gastava no meu dia a dia 4 horas, que agora eu gasto 15 minutos, por causa da inteligência artificial. Então me sobrou 3 horas e 45 minutos para eu trabalhar mais, estudar, namorar com minha mulher, brincar com meu filho, fazer o que eu quero. Se você entender que o tempo é matéria-prima mais escassa, é importante a gente entender que a inteligência artificial não vem para roubar nossos empregos, vem para devolver nossa humanidade. Foi para isso que ela chegou. Olha, inclusive tem uma frase tua que até anotei aqui na minha colinha, que é: um homem nunca será melhor que uma máquina, mas um homem com uma máquina sempre será melhor que uma máquina. Isso, exato. Aliás, as frases do Walter. A frase não é minha, é do Tudor, um Paul Jones, que é um escritor, mas assim, eu acredito muito nisso, de que o processo é de adição, que quando um médico hoje, graças à inteligência artificial, em questão de 2 minutos, pode ler uma tomografia e comparar essa tomografia com 2 milhões de outras, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, para perguntar como a minha família está reagindo ao problema, ou seja, vai dar a chance a ele de ser mais humano, porque é para isso que eu fui lá no consultório, não é? Verdade. Então, devolver a nossa humanidade, eu não quero ficar no trânsito estressado, olhando o farol e vendo se pode acelerar. Eu sento no banco de trás, leio um romance, né, jogo um videogame, olho a paisagem, gero um momento de, eu diria, de divagação, porque é para isso que nós viemos ao mundo. Não é para ficar estressado no volante, porque levar você do ponto A para o ponto B, o carro autônomo vai fazer isso melhor, com mais eficiência e sem estresse. Então, eu acho que, no fundo, trata-se de uma libertação. Se a gente olhar a Grécia dos tempos de Sócrates, tempos de Platão, as pessoas ficavam na ágora, aquela praça, não é? Conversando, trocando ideias, ensinando uns aos outros, aprendendo, discutindo, e os escravos trabalhando. O que naquela época eram escravos humanos e por isso muito ruim. Ou seja, era uma nata de pessoas que se aproveitavam de outras pessoas para ter tempo de divagação, de pensar, de gerar insight. De certa maneira, a inteligência artificial, fazendo uma visão projetada, ela vai permitir isso agora sem explorar outros humanos. Nós vamos estar com mais tempo para pensar, imaginar, divagar, e as máquinas trabalhando para nós, para que a gente tenha depois o produto a ser consumido. Então eu vejo de maneira otimista. Eu também. E acho, por outro lado, que você tem que usar a inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, com entusiasmo e com cautela. Porque entusiasmo em qualquer empresa se transforma em entusiasmo se você não tomar uma dose de cautela. Sim. Você tem que prestar muita atenção de tudo que está surgindo, o que é bom e eu vou aproveitar, e o que é ruim eu vou evitar ou me preparar para aquilo. Então, todos nós, individualmente, você, Sandra, eu, Walter, todo mundo que está aqui nessa sala linda, aliás, conosco, Obrigada. No fundo, nós temos que tomar uma decisão. Eu quero continuar sendo normal ou eu quero me tornar exponencial? Essa é a discussão hoje. E discussão que, assim, não é que a empresa vai fazer com que... Não, é uma obrigação nossa, individual, tomar essa decisão. Eu quero continuar normal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não, eu quero virar exponencial. Eu quero fazer muito mais com muito menos. E aí volta para o querer, que a gente falou. Sempre. O querer é que move o mundo, desde que o ser humano estava nas cavernas, não é?
E o querer, ele é muito interessante. O querer é o seguinte, a decisão humana é focar no que falta ou no que farta. É isso que faz a gente, né, decidir o que vai fazer da vida. O ser humano, individualmente, ele foca sempre no que falta e não no que farta. Entendeu? Ou seja, eu moro num apartamento pequeno com uma vista linda. Eu fico incomodado com o apartamento pequeno e não deixo valoriza até de apreciar a vista, não é? Isso é bom porque foi isso que fez a sociedade evoluir. Ou seja, foi sentindo o que falta que eu fui atrás, que eu quis alguma coisa. Eu estou bem aqui em Portugal, o que será que tem atrás de lá? Eu sinto falta de conhecer o que tem passado o horizonte. Eu vou lá. Se eu estivesse com a sensação do que farta, eu estaria tranquilo até hoje, feliz com o que eu tenho, não é? Verdade. Então, você mesmo. Você saiu de Recife. Isso, eu estava bem porque eu saí. Você queria. Porque eu queria o que falta e não o que farta, que era o que eu tinha. Isto infelicita, sacrifica e faz crescer cada indivíduo, mas faz sofrer. Por outro lado, é assim que a sociedade evolui. Se todos nós estivéssemos satisfeitos com o que farta e não sentindo falta do que falta, nós não teríamos evoluído na velocidade em que isso ocorreu. É a iniciativa individual que muda o mundo, e eu sempre falo que é essa ambição positiva, né? Não no sentido da ganância, mas no sentido de querer mudar o mundo mesmo. É a diferença. A gente, aliás, eu fiz seminário ia ser padre, né? Então. Mesmo? E você não contou no papo íntimo? Não é profissão, né? Tá bom. Era na minha juventude, eu acabei entrando para o seminário, ia ser carmelita. Mas eu me lembro que nessa época a gente penalizava e a gente tinha muita condenação ao assunto inveja, que era até um dos 7 pecados capitais, etc. E depois, mais para frente, quando você começa a estudar um pouco mais os clássicos, você vê que há uma diferença fundamental entre inveja e cobiça, não é? Cobiça é você querer o que eu tenho para você. Inveja é você querer que eu não tenha o que eu tenho. Então, o que é errado, o que é ruim, o que faz mal, o que gera energia negativa, é a inveja. A cobiça, não. Eu vejo meu vizinho com um carro novo, eu gostaria de ter um carro como aquele, que a gente chama de inveja positiva, né? Sim. É a cobiça. Eu vou lutar para isso e, na minha luta, eu vou gerar mais imposto, gerar mais emprego, eu vou mover o mundo na direção correta. Então, cobiça é algo positivo, inveja é algo negativo. E o metaverso, Walter, como é que você enxerga que ele pode mudar o mundo? Ou ele pode mudar o mundo, ou ele pode salvar o mundo. Depende da visão otimista ou pessimista novamente. O metaverso vai facultar a todos nós a equalização das possibilidades. Então, vamos pensar o seguinte. Antigamente, para ter uma discoteca de qualidade na minha casa, eu gastava uns 80, 100 mil reais. Hoje, com R$9 por mês, eu tenho todas as músicas do mundo no meu celular. Então, foi algo que democratizou o acesso à música, não é? Se eu pegar videotape, eu lembro que eu tinha Betamax na minha casa, e depois discutimos VHS, eu precisava ter uma estante cheia de vídeos, né, que custava uma nota e tal. Hoje você, com R$14 por mês, tem Amazon Prime, você tem todos os vídeos que você quiser do mundo. Então, o mundo... eu poderia passar tarde aqui falando para você outros exemplos. Ter um carro com motorista era coisa de gente rica. Hoje um Uber faculta que alguém com R$10 saia daqui de Santa Cília e vá para outro lugar, tranquilo. Com motorista, um carro preto, né, como a gente sonhava. Então, o acesso foi cada vez maior. O grande acesso foi a internet, do conhecimento. Então, pensa o seguinte, há 500 anos atrás, a história do mundo é tão longa que 500 anos é nada, passa rápido, né? 500 anos atrás, só os sacerdotes tinham acesso à cultura e informação. Ninguém mais tinha. Todo mundo vivia na mais absoluta ignorância, né? Há 300 anos atrás, os nobres passaram a ter acesso à cultura e informação, poder mandar seus filhos estudar em universidades na Europa, mas o resto da população, ignorante em tudo. Há 100 anos atrás, os ricos passaram a ter acesso à cultura e informação, poder levar uma orquestra de câmara para sua casa para tocar, não é? Há 50 anos atrás, quem morava numa grande cidade já tinha acesso à cultura e informação, mas quem morava fora de uma grande cidade estava lá. E, de repente,
há 20 anos atrás para cá, qualquer pessoa, esteja ele no deserto do Atacama ou no interior do Piauí, tem acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington ao toque de um botão. Então, olha o que aconteceu com o acesso. E a democratização. Esta democratização, com o metaverso, vai se ampliar de maneira exponencial. Eu vou poder jogar ping-pong com um primo meu que está, neste momento, vivendo em Londres. Né? Eu vou poder estar trabalhando em qualquer empresa do mundo sem sair do Brasil. Eu vou poder estudar, não apenas ler ou assistir, mas estar presente em Harvard, não somente assistir um vídeo de um curso de Harvard. Então, esta, eu diria, dimensão experiencial do acesso a tudo já está acontecendo. A Ariana Grande deu recentemente um show no metaverso para 12 milhões de pessoas e cobrando $10. Porque um show da Ariana Grande custa $120. Mas ela põe 15 mil pessoas no estádio. Ela agora põe 12 milhões e cobra $10, permitindo que qualquer pessoa possa ir ao show da Ariana Grande. Então, eu acho que os óculos, as pessoas falam, não, é que isso é muito caro. Tudo começa assim. Eu me lembro quando o computador era algo caro e pouco acessível e surgiram as lan houses. Quando na favela tinha um cara que punha lá 10 computadores e alugava o computador para as pessoas terem acesso. Né? Da mesma forma vai acontecer com os óculos de realidade virtual, com as vestes ápticas. Nós vamos poder, no começo, ainda caro, ter acesso através de locação, de empréstimo. Lá na frente vamos comprar, porque o preço vai cair drasticamente. Então eu tenho a sensação de que o metaverso vai ser a forma de nós termos experiências que antes era facultado a poucas pessoas e agora a todo mundo. Se eu chego para uma pessoa no meu escritório e falo, eu estive em Lauterbrunnen, na Suíça, uma cidade impressionante, 72 cachoeiras dentro da cidade. Se aquela pessoa for do nível da diretoria, da presidência, talvez ele fale, próxima viagem que eu tiver na Suíça, eu vou para Lauterbrunnen. Mas uma pessoa mais humilde, que não tem acesso a dinheiro para poder, ele pode entrar no metaverso e passar o fim de semana em Lauterbrunnen. Quanto vale isso em termos de democratização do acesso? Mais do que isso, tem gente que para ir a um supermercado é o cotidiano, seu, meu. E pessoas que têm problema de mobilidade e que ficam em casa fechado e que agora pode, com o metaverso, ir fazer compras como qualquer outra pessoa, passar pelas gôndolas, ver os produtos, pegar os produtos na mão. Então, nós estamos, no fundo, ampliando as oportunidades, o acesso. E isso é muito bonito do ser humano. Então, eu acho que o metaverso chegará, talvez não esse mês, não mês que vem, não está na mesma velocidade da inteligência artificial, porque a inteligência artificial são aplicativos que cada um usa quando quer e onde quer. O metaverso precisa, para ser realmente imersivo, uma grande infraestrutura que está sendo montada neste momento. E você fala uma coisa também que eu achei genial, que é que no metaverso você pode ser quem você quiser. Be all you want to be. Exato. Não o que você pode ser, é quem você quer ser, né? Eu tenho um Marquinhos, que é um grande palestrante, aliás, e ele não tem os 2 braços e as 2 pernas, né? E eu estava outro dia num evento com ele estava me dizendo, Walter, meu maior sonho do mundo era jogar basquete. Eu hoje no metaverso jogo basquete. E eu tenho hoje 50 pares de tênis. Meu sonho era comprar um tênis. Eu não tenho perna, não tenho pé. Eu agora, no metaverso, tenho 50 pares de tênis que eu comprei das marcas mais famosas, que eu sempre admirei no pé dos outros. Eu agora posso jogar basquete e ter 50 pares de tênis. Quanto vale isso, né? Eu acho que isso é motivo de celebração. A gente devia soltar fogos nas grandes cidades todos os dias, que nem a gente faz no Epcot Center. Essa chance de democratizar o acesso. E aí, gente, vai ter gente que vai aproveitar e vai ter gente que não vai aproveitar. Eu tenho pena de quem não tem acesso.
Eu não tenho pena de quem não tem vontade. É verdade. É só isso. Quem não tem vontade E é uma mesmo escolha. quem critica e fala, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não vai estar lá nas cachoeiras, molhando o pé, sentindo o tato, o cheiro, o aroma. Enfim, tem coisas que não vão ser a mesma coisa. Mas o acesso e de você poder estar, mesmo que com uma qualidade diferente, já é muito legal. E essa qualidade diferente, ela vai se reduzindo com o tempo, essa diferença, porque já temos hoje grandes estudos de empresas como a Firmenich gerando perfumes e odores pelo metaverso. Já tem isso. Já tem a ideia de sensações com vestes ápticas, são vestes que te dão a sensação do que você quiser no corpo, do tato, do frescor, do vento. Sim. Então, nós não estamos falando dos próximos 2 anos, nós estamos falando assim, mas lá na frente, sim, essa sensação, eu tenho certeza que ainda na nossa geração, vamos chamar assim, se bem que a minha é muito acima da sua, não, mas nós vamos ter a chance de um dia encontrar e falar assim, você lembra do Michael? Você vai dizer assim, não lembro. Fala assim, pois é, eu não sei se eu conheci ele no metaverso ou se eu conheci ele quando eu estive lá na Austrália. eu não vou ter mais a noção de onde eu conheci o Michael. Sim. Mas não importa. O importante é que eu conheci o Michael, uma pessoa interessante, bacana, e eu vou ter essa visão um pouco assim, não tão clara entre realidade e ficção. Uhum. Então, um motoboy que entra no metaverso e quer ser um guerreiro ninja, ele passa a ser um guerreiro ninja, eu tenho certeza que aquilo que eles... Você não tem sonhos, às vezes, que você jura que foi realidade? Sim. É isso, no fundo, nós vamos viver uma realidade irreal, mas com todas as sensações de que aquilo é a realidade. E, no fundo, talvez a realidade nossa seja uma ficção e um dia alguém vai descobrir isso, né? Gente, que conversa inspiradora é essa. Demais. E a gente está quase em 1 hora de papo aqui. Eu tenho muitas coisas para te perguntar, muitas curiosidades que eu quero saber da tua vida, da tua trajetória. Mas tem uma pergunta que ela é mais íntima e eu costumo fazer para todos os convidados aqui, que é para você compartilhar alguma coisa íntima da tua vida. Eu sei que você teve um casamento de 30 anos e a tua esposa faleceu, você agora é muito bem casado já há muitos anos também, e você estava até me contando as diferenças, né? E eu queria que você compartilhasse alguma coisa tua, do Walter. Olha, é assim, vou compartilhar algo que é assim, que tem a ver muito com carreira, vamos dizer assim, missão na vida, que é o seguinte, eu era publicitário, como comentei, né? Era um publicitário, dono de agência, sócio de agência, etc. E minha vida inteira foi dedicada a esse mundo da comunicação, do marketing, né? E um dia eu morava em Miami, né, onde tinha uma empresa em Miami, junto com o sócio do Grupo Cisneros lá, e eu voltei para o Brasil com a minha esposa no casamento do meu filho, né? Meu filho ia casar no Brasil, nós íamos passar um mês aqui, apesar de morarmos em Miami. E a minha esposa falou assim, eu vou aproveitar e vou no médico otorrino para dar uma olhada que está o nariz entupido, eu estou achando que é o ar-condicionado lá em Miami. Aí foi. E aí o médico dela liga para mim e fala, Walter, eu não sei nem como te dizer isso, não tenho coragem de falar pessoalmente, mas sua esposa tem 3 meses de vida. Nossa. Então, sabe aquilo que você está no escritório seu, assim, você sente girar o ambiente, você fala, não pode ser verdade, eu estou vivendo uma pegadinha ou, né, um pesadelo, né? Bom, aí me contou o que era, etc. Eu tive que ir lá falar com ela, depois tive que falar com os pais dela, enfim, um drama gigantesco. Hoje fácil falar, na época muito mais difícil. Nossa, muito difícil. E aí ela começou a fazer o tratamento e começou a piorar de olhos vistos. Isso foi em 98, 99, portanto já faz 24, 25 anos. Aí a doença dela era uma doença muito rara no Brasil, que era um linfoma nasal de célula TNK Natural Killer, ou seja, é um linfoma, portanto algo sistêmico, mas que ele se expressa no nariz, né? Portanto localizado. O protocolo de linfoma é quimioterapia, né? E ela começou a fazer quimioterapia, quanto mais fazia, mais piorava, e quanto mais fazia, mais piorava. Portanto,
o prognóstico de 3 meses de vida estava se confirmando. Não é? Aí um dia o meu sócio de Miami falou assim, Walter, eu sou benemérito aqui do Jackson Memorial Hospital e eu sei que tem um cientista de câncer aqui. Eu gostaria de saber se você não quer vir falar com ele para ver se tem alguma solução, né? Aí, claro, peguei o avião, as fotos, os exames, fui para lá. Sentei com esse cientista, mostrei para ele e falou, Walter, nunca vi essa doença antes, é muito rara. Eu sou especialista nisso, mas não vi. Mas tem um negócio novo chamado Google, que naquela época eu não conhecia. Sim. Né? E ele falou, vamos tentar ver se no Google a gente acha isso. Foi a primeira vez que eu vi o Google. Né? E nós passamos um dia e uma noite no Google procurando este problema, esta doença. Descobrimos que era um vírus relacionado com câncer, né? E que esse vírus tinha muito na China e no México, e não no Brasil, nos Estados Unidos, por isso a raridade aqui, certo? Que identificava a necessidade, um problema de um defeito cromossômico, que quando esse defeito cromossômico existia na pessoa, esse vírus gerava esse problema. Enfim, uma história longa, que eu não quero cansar vocês com isso, mas a verdade é que eu acabei encontrando, junto com esse médico, um doutor em Hong Kong, que já havia tratado de 80 pacientes, todos tinham morrido nesse período de 3 meses. Mas ele achou, tinha uma tese, que talvez esse problema fosse o tratamento que matava. Ou seja, que como linfoma é sistêmico, né, você faz quimioterapia, que a quimioterapia enfraquecia a pessoa e por isso aumentava. Aí ele falou, vamos fazer um protocolo diferente, vamos fazer um protocolo de, eu diria, radioterapia no local para redução do edema e depois um transplante de célula-tronco. E aí nós fizemos isso aqui no Brasil, no Einstein, e ela sarou completamente, né? E faleceu 8 ou 10 anos depois de outro problema, não foi esse. Disso. Então, tanto que até hoje eu sou grato por 8 ou 10 anos a mais que ela ganhou graças a isso. Mas eu estou contando essa história para você para dizer o seguinte, foi esta razão de ter visto um milagre que fez eu me focar em tecnologia. Você foi ter o primeiro grande acesso a uma tecnologia que mudou. Eu vi como a tecnologia uma questão pode de vida ou mudar morte. As coisas, como ela é capaz de realizar milagres, né? E depois eu tive lá em Mountain View muitas vezes, como eu iria a uma igreja por uma graça recebida, né? Eu ia ao Google em Mountain View e o Sergey Brin chegou a comentar que o business plan do Google inicial falava disto, que era a vontade do Google ao existir como propósito de descobrir cura para doenças que as pessoas às vezes não encontram. Fazer a diferença na vida mesmo. Então, é isso, eu entendi o que é o milagre da tecnologia. Eu vivenciei como a tecnologia pode mudar a realidade, né? A realidade que estava na minha frente, vamos dizer assim. Então, a partir dali eu me liguei em tecnologia, passei a estudar esse assunto, a me interessar por isso. Então, Walter, isso explica tudo. Explica por que uma pessoa que não é milênio, não é geração Z, que tem esse envolvimento e essa autoridade tão proprietária de falar de tecnologia que você tem. Isso, né? Porque eu foi fundo nesse assunto, exatamente. Foi fundo, você quis, né? De novo, você quis. Querer, você foi atrás. É fundamental. Nossa, amarrou toda a nossa conversa. A gente vai dividir o mundo daqui para frente, não mais entre brancos e negros, ou ricos e pobres, sim, entre curiosos e descuriosos. Olha só. Né? Os curiosos vão liderar, dominar o mundo, fazer diferença, e os descuriosos serão massa de manobra e, infelizmente, não terão uma vida muito relevante. Mas eu acho importante que o querer gera curiosidade, porque curiosidade, como sinônimo, é querer saber. Sim, né? É isso aí. Então, eu acho que ser curioso é hoje uma qualidade cada vez mais necessária, e em tempos de inteligência artificial, os curiosos vão ter todas as chances do mundo de saciar sua curiosidade. Não, e vão se destacar, né? E vão se destacar. Não, demais. Gente, que papo incrível. Vocês se emocionaram, assim como eu? Eu não sei, eu me emocionei e, assim, uma aula conversar com você. Imagina, mais uma vez, um privilégio.
Então, Que vamos bom ter fazer você isso em aqui. breve de novo, tá bom? Vamos, Senão com a gente- certeza. Eu continuo saindo com sensação de quero mais. Eu também, é isso aí. Tá bom. Muito obrigada, Obrigado Walter, pelo você, papo. viu? E se você também gostou, não deixa de curtir, de mandar para as pessoas que você gosta, porque todo mundo pode aprender e se beneficiar com essas histórias tão geniais. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença, viu? E não deixa de seguir o Walter também nas redes sociais, é @WalterLongo. É, Walter Longo, como eu sou um dos primórdios, né, dos pioneiros, sempre que você purar Walter Longo no YouTube, no Instagram, Já no vai Facebook, aparecer direto. já aparece direto. E me segue também, Sandra Chayo, e segue o Instagram do Papo Íntimo, que eu tenho certeza que vai te trazer vários insights aí na tua jornada. Muito obrigada.